Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Nós vamos falar sobre os temas de TDAH e outros transtornos que afetam boa parte da população. A Assembleia Legislativa de São Paulo tem vários projetos e leis sobre o tema, você vai saber durante a nossa programação. Aqui com a gente, dois especialistas para explicar um pouco deste tema. Na verdade, uma especialista e outro é um colega que tem TDAH e vai falar sobre toda a trajetória dele e vai ser muito bom para você ter um aprendizado e usar aí na sua vida ou de alguém que tenha TDAH também. Com a gente aqui, Ana Beatriz Gêmeo. Ela é especialista em aprendizagem. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente ter essa conversa que é tão importante. E com a gente também Tom Félix. O Tom é amigo meu de profissão, ele é jornalista e é escritor também. Seja bem-vindo, Tom. Obrigado, é um prazer estar aqui no programa para a gente poder falar sobre um tema tão importante. Que legal, vai ser muito bom. Ô, Ana, deixa eu começar com você. Vamos fazer um pouco das definições para conceituar, né? TDAH. Bom, antes, eu queria só que você contasse um pouquinho da sua história. Você é de uma instituição ABCD, a gente já vai dar o site. Fala um pouco da instituição e depois a gente vai entrar nos conceitos e depois na questão da aprendizagem. Pode ser assim? Sim. Eu sou especialista em aprendizagem do Instituto ABCD. É uma organização social voltada para a dislexia. A nossa missão é melhorar a qualidade de vida das pessoas com dislexia. Então, a gente tem cursos gratuitos, a gente tem material, a gente informa sobre esse transtorno. Né? Ah, que legal. E você, Tom, você é jornalista, é escritor e você tem TDAH, mas foi diagnosticado com 25 anos. Você está com uns 26 mais ou menos agora. Não, não vou revelar a idade, né? Mas já passei disso há muito tempo. De qualquer forma, obrigado. Vou aceitar como elogio. Eu fui diagnosticado com 25 anos, né? E aí, nesses 25 anos, antes disso, eu já tinha alguns traços do transtorno de déficit de atenção com a comorbidade dislexia. E também traços de descalculia. Eu não entendia porque eu tinha tanta dificuldade, por exemplo, na escola, tanto no ensino fundamental quanto no superior, na questão da escrita, da pontuação, de texto, enfim, tudo na comunicação para mim que era impressa era muito complicado. Tanto que a redação do vestibular para mim foi uma luta e era maçante. Então eu cheguei a fazer vários cursinhos para prestar assim, as faculdades que eu ia fazer nessa época que existia vestibular. Então era um processo muito maçante para mim. Então eu costumo até dizer para o pessoal hoje, olha, se você esperar eu te responder, espere um áudio, que é mais fácil, eu chamo de podcast, né? É o meu pod de áudio, do que escrever, porque eu tenho essa dificuldade da vírgula, do ponto, hoje menos, né? Eu faço tratamento, tenho toda uma disciplina, e se você não puser essa disciplina, fica difícil o aprendizado, por exemplo, para quem sofre desse transtorno. Muito bem, a gente vai falar bastante do aprendizado, mas como eu prometi, vamos conceituar um pouquinho sobre TDAH. Eu tenho até um texto aqui, ó, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É mais frequente na infância, mas pode continuar na vida adulta. As principais características são dificuldade em prestar atenção, muita energia e agir impulsivamente. Isso é um resuminho para a gente passar para as outras partes. E da dislexia, como é que a gente pode conceituar, Ana? A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as habilidades básicas de leitura e linguagem. Então, os primeiros sinais que aparecem podem ser na linguagem oral, então são crianças que têm trocas na fala, que têm dificuldade para aprender rima, para nomear objetos, e depois, quando essa criança começa a ser alfabetizada, essas dificuldades vão aparecer na escrita e na leitura. Então, aquela leitura lenta, dificuldade para decodificar, a escrita com muitas trocas, né? Troca de letras, sílaba em posição diferente. Então, tudo isso aparece na dislexia. Agora, quando a gente fala em transtorno, a gente tem muitos, né? O Tom citou um aqui, mas a gente tem, acho que é descalculia, que é do cálculo, né? Isso mesmo. A disgrafia, que tem problema de escrever, são vários, né? Sim, esses três fazem parte dos transtornos que a gente chama transtornos específicos da aprendizagem. Porque são transtornos que afetam diretamente, né, o desempenho acadêmico da pessoa. Hoje o TDAH é, digamos, mais famoso, assim, até o pessoal brinca, todo mundo está com TDAH, não sei o que lá. Por que tem essa confusão? As pessoas têm que fazer um diagnóstico preciso, né? Não é assim também. Às vezes a pessoa
é impulsiva, mas não tem outro. Eu não sei se para o diagnóstico eu tenho que fechar esses 3 elementos que a gente colocou aqui, a impulsividade, a falta de atenção, enfim, né? Mas o correto é procurar uma equipe de profissionais. Eu acho que nos dois transtornos é super importante fazer o diagnóstico com especialistas, né? Não é questionário da internet que vai te diagnosticar, não é assim que funciona, justamente porque tem essas coisas que se confundem, então você precisa saber exatamente o que você tem, né? E tem critérios para fazer o diagnóstico. Então, como você falou, só a desatenção me caracteriza, né, como portador de transtorno de déficit de atenção? Não, tem outros critérios. E a dislexia é a mesma coisa. É só a troca de letra? Não. E o mais importante é que nos 2 transtornos, todos esses sintomas eles têm que ser persistentes. Porque existem dificuldades escolares que são passageiras, que podem acontecer por vários motivos, né? Eu posso estar gripado e no meu desempenho está prejudicado porque eu não estou legal, enfim, isso passa. Agora, quando o professor está fazendo intervenção e aquela dificuldade não está passando, ela está persistente, tem que acender um alerta de que pode ser um transtorno. Uhum. Interessante, Ana, porque eu estava vendo os dados, né? E de dislexia são cerca de 10 milhões no Brasil, de 5 a 10%. Então, entre cada 100 pessoas, de 5 a 10 vão ter dislexia. Os números do TDAH, por exemplo, também não variam tanto, é de 3 a 6%. É um bom percentual da população. Se você for pegar todas como é que a gente deu o termo mesmo dos transtornos. Se você juntar tudo, é um percentual grande que na sala de aula vai fazer diferença, né? Sim, é um percentual grande, acredito até que seja maior, porque isso é uma estimativa que a gente faz. Muita gente não tem acesso ao diagnóstico, como o próprio Tom falou, foi diagnosticado depois dos 20 anos, né? Então, quantos adultos a gente tem aí que nunca foram diagnosticados, né? Então, é super importante a gente ter os professores bem formados para identificar esses sinais, porque quanto mais cedo acontece o diagnóstico, mais cedo as pessoas têm apoio na escola para se desenvolver, para não ter tanta dificuldade, redação de vestibular, tudo isso. A gente tem apoio para tudo isso, né? Maravilhoso, porque o Tom, com todas essas dificuldades, ele escolheu o jornalismo, que é com a escrita, né? Ao mesmo tempo que tinha dificuldade, tinha paixão, né, Tom? Paixão e é uma coisa engraçada isso, porque quando eu prestei o vestibular e entrei no jornalismo, uma das minhas maiores preocupações era, eu amo a profissão, mas o meu sonho era sempre isso aqui, era a televisão. Porque eu gosto da comunicação, eu gosto da expressão, eu gosto de ir para a rua, fazer as pautas, enfim. Então tudo isso era fascinante. E como todo estudante de jornalismo tem vontade de trabalhar em TV. Só que a maioria dos meus amigos na faculdade, todos eles iam para a parte impressa. Então era um foca do Estadão, aí tinha Folha de São Paulo, Revista Piauí, enfim, entre outros veículos de comunicação. E eu sempre fugi dessas áreas, porque eu já sabia que quando os meus textos voltavam dos professores de jornalismo, voltava cheio de marcações vermelhas. Aqueles velhos tempos que os professores faziam essas marcações nas provas. E eu continuo a fazer isso hoje com os meus alunos em sala de aula. Mas toda vez que chegava uma matéria, uma devolutiva, aquilo me deixava cada vez mais triste. Então, quando eu terminei a faculdade e entrei no mercado, eu entrei já direto na televisão. É tanto que eu fui fazer eu fiz TV aberta durante 3 anos, já logo no começo. Entrei na parte de entretenimento, de reality shows e programas da grade de duas grandes emissoras. E durante esse período, era um período que eu tinha que escrever pautas pequenas, relacionadas ao programa. Então, eu não tinha uma diretora de jornalismo mesmo, que fechava e falava assim, olha, isso pode e não pode. A minha maior dificuldade mesmo foi quando eu entrei numa redação como da AFP e da Reuters, onde eu tinha que escrever realmente. Fiz coberturas, por exemplo, como a do Conclave, a do Papa e da Primavera Árabe. E aí, todo dia, quando eu chegava na redação, eu não vou dizer que seria uma forma de assédio, nem uma... Acho que foi um aprendizado. A minha diretora, na época, falava assim, ela deixava em cima da mesa o meu texto com vários post-its dizendo assim, eu não entendo como é que um jornalista como você consegue me escrever um texto desse faltando determinadas partes de gramática, pontuação, que é de extrema importância. Então, obviamente, ela não tem culpa de eu ter chegado, avançado no mercado de trabalho com essa debilidade, com essa deficiência, e é algo que, como a Ana falou, agora não, de um tempo para cá o tema tem ficado
mais evidente e aberto, porque quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, suas comorbidades, a primeira coisa que o pai tem é medo. Então, assumir isso logo de cara, né, Ana, não é uma coisa fácil para os pais. E até quando eu fui diagnosticado por uma equipe multidisciplinar, como ela também pontuou aqui, é importante, não é porque eu acordei gripado ou até porque eu, sei lá, não tive um bom desempenho na prova que eu tenho déficit de atenção, ou porque eu esqueci uma chave hoje, ou porque, sei lá, desci no ponto errado. Nós temos as tecnologias também, que são grandes meios de distração atualmente. Então, nem tudo é déficit de atenção, nem tudo é dislexia, nem tudo é descalculia. É importante que os pais tenham esta visão, conversem com seus filhos. E eu não tinha também, um outro ponto importante, quando você não tem esse espaço, você não tem essa abertura, fica difícil, por exemplo, você trabalhar com uma pessoa que você não sabe das dificuldades dela, ou até mesmo o preconceito do mercado de trabalho de contratar uma pessoa que tem essa dificuldade, né? Então tem esses fatores. Que interessante. Olha, eu vou mostrar um livro aqui, não sei se é aqui para a câmera, essa aqui pode ser. Esse é o livro do Tom, que ele foi passando por todas estas fases e escreveu esse livro aqui para você ver. Ele venceu muitas fases e com todas as dificuldades. Um pouquinho para o Diego aqui, legal, vou mostrar aqui. Fala um pouquinho do livro, quando é que você lançou ele e do que ele fala? E eu queria saber principalmente do processo que foi para escrever o livro, vencendo todos esses obstáculos aí, mesmo com o TDAH e... Você falou, é disgrafia? Déficit de atenção com hiperatividade e dislexia. E dislexia, desculpa, é porque são tantos que eu me confundi. Fala um pouquinho para mim do Steampunk, a capa é muito bonita, gostei. Obrigado. Essa capa foi um trabalho, assim, foi desenvolvida por mim e um colega meu do design. E esse verde, né, de steampunk, ele está relacionado justamente com o chroma key da televisão, não é o caso aqui de vocês, eu vejo ele ali suspenso nos estúdios, mas é justamente para fazer com que o sonho, porque o sonho normalmente dos criadores de conteúdos comunicadores, essa nova classe de comunicadores, acontece por meio do chroma key. Então são pessoas, são jovens, que têm sim as suas dificuldades não só na escrita, mas na forma de se comunicar. Porque hoje quando a gente fala de linguagem e comunicação, existem várias formas e a maioria deles optam por meios não tradicionais. E é o que o livro vem justamente abordar. É sobre como é que essa nova geração dialoga com a geração atual e com a geração passada. Quando a gente fala de geração passada, a gente tem que prestar atenção que assim, no livro eu não falo sobre etarismo, questão de geração baby boom, nem nada disso. Conflito de gerações. Não, eu falo justamente sobre a linguagem da televisão via internet. Então, como é que funciona? São linguagens diferentes. Será que a mesma forma desses jovens se comunicar no Instagram ou no YouTube é o mesmo, por exemplo, na TV aberta? Obviamente que não. Qual é o movimento da televisão? Quando ela vê que, por exemplo, ela tem perdido audiência e anunciantes. Ela simplesmente recorre a esses jovens que vêm seduzindo cada vez mais o mercado publicitário. E esse mercado publicitário procura o quê? Pessoas que tenham uma linguagem fácil, sem muita burocracia e que mande a mensagem, que envie a mensagem ao telespectador de forma clara e objetiva. E até, assim, com um pouco de ousadia. Porque isso é o que seduz o mercado, os publicitários e os digitais influencers. Então, é uma via que, Jeremias, se você parar para pensar, e Ana, né, que está no meio do entretenimento aqui na entrevista com a gente, sabe que televisão é caro de fazer. Então, nós temos aqui 3 cinegrafistas, 3 cortes de câmeras, e esses jovens optam apenas por um corte de câmera e um chroma key. Sim. E eles conseguem fazer assim, uma pontuação de audiência maior que grandes programas da TV aberta. Verdade. Então, o livro fala sobre essa classe ascendente. E acho que tem tudo a ver porque é uma forma de comunicar que hoje é muito mais audiovisual do que a escrita. Não que a escrita não tenha o seu valor, tem muito, né? Até a inteligência artificial, vem tudo pronto, né? Mas quantos livros a inteligência artificial não ficou lá aprendendo com os livros, né? Mas eu acho interessante, daqui a pouco, e se não der tempo nesse bloco, o Tom vai falar mais, de você que tem TDAH, tem dislexia, como pode trilhar esse caminho? Porque você tem talentos
que podem se sobrepor a qualquer tipo de transtorno que você tenha. E eu queria passar então para a Ana Beatriz de novo, para complementar o que o Tom falou, duas coisas. Os pais, que ele falou que às vezes tem um pouco de... falar, agora meu filho, eu vou levar no psicólogo ou no especialista que seja, né? Você sente um pouco isso, que o pai fala, tem um pouco de receio disso? Sim, eu acho que tem um preconceito, né, com essa questão do diagnóstico. Eu atuei em sala de aula por muitos anos e era meu papel chamar as famílias, falar das dificuldades e sugerir que a criança fizesse uma avaliação, né, com fono, com psicopedagogo, enfim. E aí, quando você já faz essa sugestão, esse encaminhamento, como a gente chama, as famílias ficam muito preocupadas. E aí, eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito e passar uma mensagem que a gente gosta muito no Instituto, inclusive, de que diagnóstico não é destino. Né? Não é porque você tem um diagnóstico que você está fadado ao fracasso. Não é isso. Para a gente, o diagnóstico é um caminho. É a gente saber o que fazer com aquele aluno, né? Então, se você chega para mim e fala, olha, esse seu aluno tem dislexia, legal, então agora eu sei o que fazer, eu sei como ajudá-lo, né? Então, acho que tem um pouco desse preconceito e, claro, os pais ficam preocupados, né? São os filhos, mas hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muitas associações e grupos de mães, né, que ajudam essas famílias. São famílias que já passaram por todo esse processo, que têm os filhos adultos já, que foram diagnosticados na infância e que ajudam outras famílias que estão lidando com essa notícia. A ABCD trabalha só com dislexia ou TDAH também? Dislexia. Dislexia. O nosso foco é dislexia. Qual que é o site? É ABCD? institutoabcd.org.br. Então, institutoabcd.org.br, você vai lá, tem um site muito legal, bacana, né? E quem acessar vai ter acesso... o que tem lá? A gente tem diversos materiais informativos, tem cursos gratuitos para entender os transtornos e a gente tem, inclusive, material que compara a dislexia com o TDAH, apesar de não ser o nosso foco, porque as pessoas confundem muito, né, os transtornos. Então, a gente tem esse material que informa o que é um, o que é o outro, quando que eles podem coexistir, né? Então, quem quiser saber mais, como ajudar, se tiver desconfiança de que tem filho, enfim, um primo com dislexia, né, dá uma olhada nos nossos materiais que a gente tem muita coisa bacana lá. Inclusive é um site, aproveitando, um site excelente, eu peguei muito material como apoio, o site está até dentro de um dos links do meu website. Que legal. Eu li muito, né, acompanhei muito o trabalho de vocês e continuo acompanhando. Tem uns livros até do Paulo Matos, que foi um dos grandes, assim, foi uma das grandes pessoas que me ajudou muito, assim, sabe, nesse processo de descoberta. Então, realmente é um site completo, é uma prestação de serviço muito bem feita. Deixa eu mostrar aqui, eu não sei se dá para mostrar um pouquinho aqui, ó. O site, se não brilhar muito, dá para mostrar. Olha que o site é muito bem feito, ó. Eu coloquei aqui na área de cursos. Deixa eu passar aqui rapidinho para o pessoal olhar. Porque é bem interessante. Aqui, ó, tem vários cursos, ó, cursos online, aqui atendimento, dislexia, formação e por aí vai. Olha, tem muita coisa bacana para você olhar. Tem o Instagram também, da ABCD? Tem um Instagram também, @iabcd. @iabcd. Então deve estar tudo lá, aproveita. E aí, como é que a ABCD se mantém? É doação, tem parceria com o poder público? Sim, nós temos os nossos associados, mas também recebemos doações, né? Mas não temos parcerias com o poder público. Então, um motivo a mais para você ir lá conhecer. Aqui está o endereço de Faria Lima. Isso. Então, aqui pertinho da Assembleia Legislativa, mais ou menos, perto, pertinho, né? Pertinho, dá para chegar. Dá para chegar e vai lá conhecer. E já fica o convite para você fazer um programa só sobre a ABCD aqui um dia, pode ser? Combinado. A gente tem uma programação específica aqui para ONGs, OSCs e tudo mais. Mas deixa eu voltar aqui com o Tom. Ô, Tom, eu estou interessado em saber, porque com 25 anos você já estava na faculdade, não sei se formado talvez não, né? Como é que foi esse processo do diagnóstico? Você que procurou, o que deu o start, né? Você já falou um pouquinho, mas complementa pra gente. Olha, o processo aconteceu, eu já estava na faculdade, eu estava no meu segundo ano de faculdade, e aí eu desci de um transporte público ali na região da Paulista, só que saindo da Consolação para entrar na Paulista tem uma galeria. Eu desci do ônibus e bati já de frente com um poste desses de metal, que nem a gente chama de grid.
e bati na hora. Sabe quando você bate a cabeça e fica meio atordoada assim? Falei, nossa, o máximo que vai aparecer é um calo. E passei a mão assim na cabeça, ok, né? Nada demais. E segui, continuei andando. Eu entrei na galeria para entrar na Paulista. Quando eu entrei, uma moça me viu e ela falou assim, moço, seu rosto, o seu superfície tá sangrando. Aí eu peguei e falei, sangrando? E aí na hora, é porque tem essa questão da hiperatividade, né? As pessoas até falam assim, é meio papalégua, você tá toda hora no 220. Eu falo que eu sou 320. E aí quando eu coloquei a mão assim no rosto, eu via o sangue, aí eu peguei e falei, não vou. Aí eu peguei o celular, desbloqueei, eu olhei. Quando eu vi aquela imagem, eu tenho todas essas imagens até hoje. Se você quiser, eu até te mostro. Depois sangra muito, né? Um lugar que é igual a orelha, né? Começa a sair o jorrar. E tem até isso também. Eu sou muito da imagem. Eu registro tudo para... É do meu processo mesmo. Quando eu vi aquilo e coloquei a mão e vi que estava ensanguentado, na hora eu já caí ali na galeria. Eu tinha uma questão com sangue. E aí quando eu vi isso, acho que me deu uma tontura. Na hora caí, meu celular caiu no chão. E a mulher que falou isso, na verdade é um anjo, né? Porque ela pegou meu celular e viu ali a última ligação para quem eu tinha feito. Eu ia me encontrar com uma amiga que é jornalista também, na Paulista, e ela falou assim, olha, eu tô aqui com o seu amigo, ele tá meio desacordado aqui na galeria, você poderia vir? E ela veio. E aí nisso que minha amiga veio, me levou direto para o hospital, quando eu cheguei lá, e 2 pontos aqui no supercílio, e aí tudo bem, em cima da sobrancelha no caso. Fiquei bem, aí eu comecei a falar, mas como é que eu bati a cabeça desse jeito? Continuei assim a andar como se nada tivesse acontecido e eu comecei a linkar com outras coisas, que era o quê? A minha visita ao Poupa Tempo, que era quase toda semana. Para quê? Para tirar um novo documento, um novo RG. Era. Entendi. Quando não era RG, era CPF. Quando não era CPF, eu não achava onde estava a conta de luz, o boleto da faculdade, porque naquela época a gente recebia boletos, né? Hoje não é recebidos do dias que os jovens falam, né? Gente, acho que se chegar num desses lugares de achados perdidos, fala, me encontrei, meus guarda-chuva devem estar aqui, meus RG... celular, tudo. Guarda-chuva, assim, eu perdi muitos guarda-chuva. Isso aí era, assim, incontável. Roupas, eu ia para casa das pessoas, eu nem sabia. Então, eu tenho essa dificuldade, hoje, obviamente, que é tratado, eu tenho mais controle absolutamente de tudo. Eu acho que até criei, não vou dizer isso, mas um certo toque, né, de perfeccionismo quanto a este meu comportamento. Se você não espalhar, eu tenho isso comigo, se você não espalhar muito, já é um começo. Porque você vai espalhando, depois para reunir, né? O celular aqui, o cinto ali, a bolsa lá. Né? Aí então, quanto menos você espalhar, já é uma dica, viu? Porque aí você não precisa ficar juntando tudo depois. Agora, Jeremias, o processo estava ficando tão caro, rapaz, quando a gente fala, por exemplo, chaves. Na época não existia essa questão de fechadura eletrônica e tal. Também não sou a favor, porque eu acho que desperta muito o olhar de ladrão, que viu que tem algo eletrônico ali, vamos colocar. Mas chaves, cansei de pedir para chaveiro ir abrir a porta de casa e toda vez. Naquela época, estamos falando aí, de alguns anos atrás, era R$100. Eu fico imaginando no preço atual, né? Aquela chave porque tetra. você teve consciência, né? A gente vai para um rápido intervalo, tem só mais um minutinho. Mas o Tom vai acabar a história aqui, a gente continua no segundo intervalo, tá bem interessante. Mas é interessante isso, só para fechar. Você teve consciência e aí você falou, não, agora tem que procurar alguém. Aí quando eu, assim, observei tudo isso, eu já fui direto para um psicólogo, né? Mesmo tendo os preconceitos familiares, né? Para fazer o quê no psicólogo? Que as pessoas têm isso, né? Vai ao psicólogo é porque está com algum problema, não tem nada a ver. E aí, depois disso, eu procurei uma equipe multidisciplinar, via psicólogo, né? Então, primeiro passei com o psicólogo, ele me orientou, fez várias perguntas. Depois passei com o neurologista, fiz uma bateria de exames. Não são os questionários da mãe Google, que eu chamo, né? Porque todos os jovens têm isso. E vou até falar depois no próximo bloco sobre essa questão de como receber esses alunos, porque tem universidades que já trabalham com professores neste treinamento com alunos que têm essas dificuldades, tá? Então... É isso que a gente vai falar no segundo bloco, que eu quero que a gente foque bastante nessa questão do ensinamento, para vocês trazerem orientações, tanto do seu processo, né, Tom, do que você passou para passar para, às vezes, pais e a própria pessoa, estudante, que está passando por um processo parecido de dislexia ou TDAH, para se perceber e fazer como o Tom, ter essa certa consciência, né, dos pais, do estudante, e para acelerar. Não é fácil, porque na sala de aula, até conversava antes com a Ana Beatriz,
se você vai ter, poxa, de 5 a 10%, se a gente pegar esses transtornos aí na sala. Você tem um que fala mais, você tem um autista que não pode com barulho, aí você tem do lado um TDAH que grita ou faz muita bagunça. Então o professor fica ali, né, tentando orquestrar, né? Tem solução? A gente vai saber da Ana Beatriz daqui a pouquinho, eu volto já já. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre alguns transtornos, sobre, por exemplo, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e outros, para a gente entender, principalmente na área do ensino, algumas orientações, porque conforme a gente já falou no primeiro bloco, pode variar de 3% até 10% aí envolvendo esses transtornos principais, mas são vários, descalculia, disgrafia e por aí vai. E a gente precisa saber como lidar com isso na sala de aula. Eu vou voltar aqui com a Ana Beatriz Gêmeo, que é psicopedagoga do Instituto ABCD. E, Ana, não é fácil numa sala de aula. Hoje o número de alunos é mais reduzido, né? Mas você tem alguma orientação para o professor lidar às vezes nem sabe, mas o professor precisa estar preparado para isso, né? Precisa. Que um tem dislexia, o outro tem TDAH e por aí vai. Eu já vou começar falando que assim, o professor que não quiser lidar com diversidade não vai ser professor, né? Porque a realidade é que as nossas salas de aula sejam diversas, precisam ser, né? Esses alunos precisam estar na sala de aula, é um direito à educação. Então, assim, o professor precisa estar preparado e bem informado. O professor precisa saber que esses transtornos existem, precisa saber quais são os sinais, porque o professor, ele pode ser a primeira pessoa a identificar esses sinais, que geralmente aparecem na escola, na alfabetização. Então, se o professor tiver esse conhecimento e souber identificar os sinais, ele vai fazer o primeiro encaminhamento, né, para um possível diagnóstico. Então, formação de professor é uma coisa assim fundamental. Tem que estar nos cursos de pedagogia, de licenciatura, tem que falar sobre isso. O professor tem que saber, né? Vamos pegar do ponto que um professor ele já passou por uma formação, ele tem um entendimento. Como é que ele faria para dar um exemplo prático, né? Por exemplo, quem tem TDAH, põe um pouquinho mais na frente, olha no olho. Eu sei disso porque ela me falou antes, gente, por isso que eu sei como é que é. Tem adaptações que são muito simples, que nem exigem tecnologia nem nada. Uhum. Então, se o aluno tem dificuldade para ler textos muito longos, você divide o texto em partes menores. Uhum. Você faz subtítulos para ele encontrar as informações com mais facilidade. Usa a imagem, faz um infográfico para que ele possa compreender melhor aquele conteúdo. Se o aluno tem desatenção, então você deixa ele sempre mais perto de você, fala olhando no olho, se certifica que ele entendeu a sua orientação, pede para ele repetir, né? Evita que o ambiente fique muito tumultuado. Uhum. Claro, tem horas que com criança é difícil mesmo, mas é isso, de repente ele precisa fazer prova numa outra sala, que seja mais calmo. Então, assim, existem muitas adaptações que o professor mesmo pode fazer e existe o uso de tecnologia assistiva. Então, um aluno pode precisar de um leitor de texto, de um software que lê texto, ele pode gravar, né? Então, por que um aluno que tem dificuldade para ler perguntas, por que ele não pode que as perguntas sejam lidas para ele? Por que ele não pode gravar as respostas dele para depois o professor ouvir? Ou ele faz a prova diretamente com o professor? Então, tem muita coisa. Hoje em dia, a gente pode falar, né, num aplicativo e o aplicativo escreve para você. Sim. Então, tem tecnologia e tem adaptação que o professor mesmo pode fazer, que é muito tranquilo. É sensacional. Agora, se a gente pegar as gerações passadas, e isso eu nunca mais entrei numa sala de aula de criança, acho que é difícil. Às vezes ele tem vontade para saber como é que é hoje, né? Mas do que a gente pode se lembrar? O professor sempre ralhando, mais ou menos igual a mãe da gente, mas professor, tipo, aquele que é mais acelerado, sempre fica quieto e ele quietinho ali. E que para criança é difícil. Tem criança que, sei lá, talvez ela se realizaria dançando, fazendo alguma coisa, se expressando o tempo todo, né? O que pode acontecer com essa criança que fica ali limitada a ter que ficar muito quieta, sendo que não é
sei lá, da personalidade dela e do transtorno que ela tem. Isso, na verdade, já não é da natureza de nenhuma criança, né? Se você me começa por apresentar aí. uma criança que consegue ficar quieta, eu quero muito conhecê-la, porque, assim, isso não existe. Então, assim, a escola como um todo tem que entender a criança, principalmente a criança com transtorno, e tem que adaptar as atividades, né? Então, assim, não dá para ter uma rotina escolar como a gente tinha antigamente, de 5 aulas seguidas, aquela aula expositiva com o professor na frente falando, né? Hoje em dia não é isso. Hoje em dia a gente tem dinâmica, aula invertida, metodologias ativas, porque as crianças precisam estar em movimento, com a mão na massa, né? Então, a escola como um todo precisa mudar. A escola que ainda é assim, ela está muito ultrapassada. A escola, o ensino fundamental, o ensino médio e a própria faculdade. Tom, você pegou desde esse processo que você deve ter sofrido bastante, até hoje que você é professor e aplica provas de forma diferenciada. Mostra esses dois aspectos, daquilo que você sofreu lá atrás e como é que poderia ser diferente e como que você está vendo hoje, se está mudando ou não. Olha, tudo que ela falou é de extrema relevância, esses métodos de ensino, a participação do professor, a profissionalização desses professores é de extrema importância. Eu acho que deve ser por isso que os alunos gostam das minhas aulas, porque eu sei o que é estar no lugar deles. Então, quando a aula é só giz e o professor falando, sem interagir, sem um conteúdo de áudio e vídeo, outros meios, a discussão, o debate, e aquele professor, por exemplo, também que fica só ali na frente e não participa. Às vezes o aluno, ele tá ligado no automático e você está falando e ele está assim, aí você fala, todo mundo conseguiu entender? É automático, ele vai responder com a cabeça, sim, entendemos. Porque ele tem medo que você chegue até ele e faça ele sentir vergonha de se expressar. Então, eu acho que é importante o professor saber abordar o aluno, trazer conteúdos diferenciados, obviamente sempre seguindo a ementa, mas trazendo meios e dispositivos diferenciados. Eu, por exemplo, eu acho interessante quando o aluno utiliza determinados equipamentos que nós temos de tecnologia, tablets, smartphones, por exemplo, para responder questões da prova. Se esse aluno tem dislexia, por que não? É apenas o Word que ele vai utilizar, que é uma das plataformas ótimas, né? Não fazer que nem eu, que tinha aquela dificuldade na hora da prova e ficava temperando meu texto com vírgulas, assim, vírgulas a gosto, sabe? Então é diferente, porque quando o aluno tem essa possibilidade, ele consegue ver assim, o professor está prestando atenção nas minhas dificuldades, ele está olhando no meu olho, porque hoje é uma coisa muito difícil e importante, né, Ana, falar aqui. Às vezes os nossos pais, né? Ou eu até convido os pais a fazerem esse exercício de olhar nos olhos dos seus filhos, porque o olhar fala muita coisa. Mas quem tem, né? Não é quem tem TDAH que tem dificuldade, alguns casos de dificuldade de olhar no olho, tem até isso também, né? É buscar esse olhar, né? E esse olhar não só porque nós, educadores, temos essa parte, né? De acolher esse aluno que já vem com essa deficiência, mas cabe aos pais também aceitar isso, investigar junto, mas de uma forma que não seja agressiva, invasiva. Nós estamos falando de processos de descoberta. Então, é melhor, por exemplo, a gente tratar isso já de casa, né? Com o filho, com a filha, para depois conversar com o professor, com o pedagogo. Tudo isso é um processo multidisciplinar. E é a importância também, não só de pai, de profissionais, da educação, iniciativa, é governo, sabe? A gente precisa ter um debate amplo, não é simplesmente falar assim, olha, eu vou aceitar aplicar uma prova para esse jovem que tem dificuldade de assimilar determinado conteúdo ou de entender determinado texto. É fazer como a Ana, é fragmentar o texto, que normalmente é massivo para uma pessoa que tem, se tem o déficit de atenção, aí complica mais ainda. Se a pessoa troca palavras, tem dificuldade de ler, é mais maçante. É muito difícil você ler um texto onde você a todo momento está trocando a palavra, você lê uma coisa e às vezes não entende. É um gasto de energia muito grande. A pessoa gasta tanta energia para decodificar o texto que ela perde todo o conteúdo. Que aí ela já ficou cansada. E aí perde o sentido, porque o sentido do texto é você aprender um conteúdo. Se você está gastando energia para decodificar as palavras, você perdeu o conteúdo. Mas aquela criança que lê, eu vou ler o que está escrito ali no teleprompter, né? Se ela vai ler, ela fala,
Isso é porque ela está começando, porque às vezes a criança também já está avançada e está tentando. Isso pode ser algum transtorno? Então, o diagnóstico serve para isso, porque um dos critérios do diagnóstico é ver se esse sinal que ela está apresentando está dentro da faixa etária do que é esperado ou não. Então, claro que uma criança de 6 anos que está iniciando a alfabetização e está lendo assim, tudo bem, ela está iniciando a alfabetização. Agora, se ela não passa dessa etapa, e aí ela chegou no 7, no 8, e ela ainda está lendo assim, então aí ela está fora do que é esperado para a faixa etária dela. Quais são os outros sinais que professores e pais têm que ficar atentos no TDAH e principalmente na dislexia, que você no ABCD trabalha mais? Na dislexia, assim, antes da alfabetização, são os sinais que vão aparecer na linguagem oral, né? Então, trocas na fala, dificuldade para nomear objetos, lembrar o nome das coisas, dificuldade de aprender rima, dificuldades com consciência fonológica, que é a habilidade de manipular os sons que a gente tem, né, nas palavras, na fala. E quando começa o processo de alfabetização, aí é tudo que envolve a leitura e a escrita. Então, a dificuldade para decodificar as palavras, mesmo as palavras mais simples, mais comuns, né, do nosso vocabulário. Então, fica essa leitura lenta, sem fluência, sem ritmo, e trocas de letras na escrita, dificuldade para compreender pontuação, gramática, tudo isso, né? Eu tenho um livro que eu sempre faço propaganda de graça dele aqui, que chama Primeiro Quebre Todas as Regras, que eu gostei muito, que eles falavam assim, é do Instituto Gallup, que é como se fosse, acho que o nosso IBGE aqui. E ele fala, primeiro quebre todas as regras, porque ele fala, as empresas, o que elas fazem? Pega uma pessoa que tem uma dificuldade e tenta igualar aquela que é mediana ou bom. Ele falou, está tudo errado. Aquele que é bom em alguma coisa, a nota dele é 10, ele vai para 100 naquilo que ele é bom. E aquele que ele é ruim naquilo, ele dá o exemplo de digitação. Na época de digitação, você pega uma pessoa que, ele digita, 100 palavras por minuto, o outro digita 500. Ele falou, o de 500 ele vai chegar a 5.000, o de 100 ele não vai chegar nem a 500. Então você tem que ver, não sei se você tem esse olhar no ABCD, para quem tem dislexia, de olhar para o talento e não olhar para as deficiências, porque aquela pessoa individualmente ela pode ter um talento muito especial, como o Tom tem, e que no processo é difícil a gente receber um elogio, né, Tom? Então, assim, às vezes elogiar uma coisa que é bom vai fazer muito melhor para a criança do que vou te levar para o tratamento porque você tem dificuldade, né? É tudo negativo, né? É importante lembrar que nos dois transtornos, tanto dislexia quanto TDAH, eles não têm nada a ver com inteligência, né? Então, pessoas com dislexia, pessoas com TDAH são super inteligentes, né? Então, não tem essa relação. Então, Entendi. Tem essa dificuldade específica que aparece na leitura e na escrita, na atenção, mas todos os outros aspectos continuam fluindo muito bem. Então, são pessoas criativas, inteligentes, que têm muitas outras habilidades. Então, sim, é muito importante a gente incentivar e focar nas outras habilidades que a pessoa tem, né? Até porque a gente sabe que tem um dado super importante. O Instituto fez uma pesquisa em 2021 para tentar traçar o perfil do transtorno de aprendizagem no Brasil. E tem 80%, acho que mais que isso, se eu não me engano, de pessoas com dislexia que sofrem com baixa autoestima, né? Que tem problemas emocionais. Porque é isso, se você não tem o apoio necessário, você é sempre o aluno que está correndo atrás da sala, né? Está todo mundo indo e você ficando para trás. Então, com o apoio, né, da família, do professor, das instituições, essas pessoas podem chegar onde elas quiserem. Né? A gente está aqui, o Tom, um exemplo, jornalista, escreveu um livro. Você vai falar, um jornalista com dislexia, como ele contou da editora dele, a editora deixava lá um monte de post, de marcas. Pô, mas e daí? Se ele tem dislexia, então ele não pode usar um corretor ortográfico para produzir um texto? Então, assim, essas pessoas podem fazer o que elas quiserem. Como é que você vê isso, Tom? No ambiente de trabalho, na escola, tem que falar ou não tem que falar? Até perguntava para a Ana alguma coisa assim, tá na sala? É interessante falar, esse tem TDAH, esse menino tem, vamos entender, ou no ambiente de trabalho também saber do transtorno que cada um... Isso é bom ou não é bom? Tem um jeito de falar, tem um momento de falar, se a pessoa quer, se a pessoa não quer, porque é um ambiente comum, né? No trabalho e na escola. É bom saber que tem algum transtorno, o amiguinho ou o colega de trabalho, ou não é bom? Posso dizer, eu acho que a sua pergunta ela é extremamente relevante e deve ser esclarecida. Eu penso da seguinte forma, depende do profissional e depende do aluno e o local.
Eu, por exemplo, nunca tive a necessidade de falar depois do meu diagnóstico para as empresas que eu trabalho e nunca precisei contar para um aluno meu. Eu acho que isso vai muito do conforto que essa pessoa sente, porque nós temos um problema hoje também que, não vou dizer que é grave, mas pode ser alarmante as pessoas criarem muletas para não fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tenho um déficit de atenção, por causa dessa questão eu não consigo fazer determinada coisa ou ficar em determinado ambiente fechado trabalhando 8 horas por dia. Eu tenho dislexia, por causa disso eu não posso escrever um texto, não posso trabalhar numa redação. Eu acho que e não só acho, como acredito, e foi assim que eu cheguei ao processo da escrita do livro. É você se desafiar, você saber que você tem essa deficiência, né? E se você se sentir confortável e confiante, é importante assim, saber quem está do outro lado, quem está na ponta. E falar assim, olha, se a pessoa me dá confiança, né, e eu tenho esse espaço, sim, eu vou falar para ela, olha, eu tenho uma demanda, eu sempre soube disso, eu nunca poderia trabalhar no hard news. Porque hard news, a matéria é ali a todo momento. Sim. Então, não dava para ficar pontuando e escrevendo um texto muito bem feito. Então, eu falei assim, não, eu quero trabalhar em algo que seja, assim, que case com o meu tempo, o meu processo de produção. Então, tanto na escola, eu acho que na escola, no ensino superior, é importante que o aluno primeiro se conheça, saiba quem é a pessoa que ele quer compartilhar isso. Se ele não se sente bem, não se sente confortável e aquilo não atrapalha, é importante que ele simplesmente se conscientize. Olha, qual é o meu time? Qual é o meu processo? É via editor de vídeo ou de texto? Eu consigo desenvolver esse raciocínio no tempo que o meu grupo de trabalho quer? Então, isso é importante para que a gente não fique a todo momento, desculpa eu falar assim, olha, hoje nós vamos gravar um programa com o Jeremias. Hoje eu estou um pouco hiperativo demais, eu não sei se eu consigo ficar sentado lá com ele, assim, mudando toda hora de posição, com toque, pega aqui, pega ali. Então, isso é importante. Não deixe se vitimar por um processo que você tem o controle, né? Aí você vai falar, é fácil o controle? Obviamente que não. É muito difícil, o desgaste é muito maior, você cansa muito mais. Só que quando você se policia, você consegue descobrir dons e possibilidades que você, assim, nunca imaginou que seria possível. E, assim, um exemplo disso é a escrita do livro. Eu fiquei tão orgulhoso quando a editora Vou mostrar o livro aqui enquanto ele fala aqui, do Stream Punks. É a minha dissertação de mestrado. Quando a editora me chamou, falou assim, olha, o teu tema é super relevante, a gente assistiu a sua banca da dissertação e a gente viu que você tem um conteúdo que é muito relevante para a educação e para essa geração que está chegando. Então, a gente queria saber se você tem interesse em escrever. E foi engraçado, porque o livro, quando eu fiz a dissertação, ele tinha um formato, e aí quando eu fiquei, porque é uma honra, né, para uma pessoa que tem dislexia escrever, eu falei, nossa, uou, para mim é demais. Eu falei, vou. E aí o texto voltou. E aí eu comecei a lapidar. E eu comecei a lapidar o texto. Porque é um texto que a gente reúne na dissertação, né? O mestrado requer muito isso, como o doutorado, de você ficar a todo momento, você vai em determinado autor, você tem que citar, saber citar o ponto, a vírgula, fazer as referências bibliográficas. Isso é tudo um processo gigantesco. Uhum. E ao mesmo tempo é gostoso. Hoje, eu vou dizer uma coisa, essa minha editora do jornalismo, do Hard News que eu trabalhei, eu tenho muito orgulho assim de tudo e eu guardo até hoje essas matérias, sabe? Rabiscadas e tudo, porque ela me ensinou muito. Porque hoje eu pego as provas dos meus alunos e falo assim, olha, jovens, tem uma obrigação, né, de uma questão dissertativa para que eles continuem a escrever. Falei assim, olha, eu já abri mão da letra, que são letras médicas, né, porque aquilo ali é surreal, tem que ser decodificado. E da língua portuguesa. É triste ter que falar isso, mas os jovens escrevem tudo abreviado por causa das tecnologias. Então, eu abro mão disso, mas eu sempre gosto de pontuar, eu gosto de corrigir o que está sem acento e sim, muitas vezes recorro ao dicionário quando eu estou corrigindo uma prova que está ali do meu lado. Eu falei, calma, essa palavra tem acento, não tem... Nossa, aí tem as questões ortográficas, sim, né? Isso também é outra coisa que deixa a gente mais louco ainda, né? Então, eu falei, isso é com acento circunflexo? Não, esse caiu, tranquilo. Eu falei,
Então você fica nessa, né? Então para mim é uma honra poder corrigir o texto do aluno e fazer essa devolutiva para eles, que eles esperam. Se eles estão se dedicando a escrever uma dissertativa de 5, 6 linhas, eles querem o feedback do professor. Não é aquele carimbinho, mas quando o professor escreve, olha que letra bonita, meus parabéns pelo seu raciocínio, pelo seu desenvolvimento e conclusão, é excelente. E eu fico feliz quando os alunos vêm falar isso, porque eles percebem que nas minhas turmas, por exemplo, eu tenho turma com 130 alunos em sala de aula. Nossa. Então você imagina corrigir essas 130. E aí de vez eu tenho, claro, né, todo eu digo que uma cola de prova onde eu corto, esse é meu processo criativo de corrigir as provas, os gabaritos. Eu corto todos eles em quadradinho e faço formas de gabarito. Então não fico olhando a prova do aluno, a não ser a dissertação. Então eu coloco aquela forma e ela facilita muito o meu processo, assim, ele otimiza o meu processo de correção de prova. E aí uma coisa ou outra que ficou em aberto a gente faz na revisão de prova. Você sabe que eu acho que essas conversas aqui, e para o telespectador deve estar sentindo a mesma coisa, do enriquecimento quando a gente aprende com a diversidade, né? Isso no ato profissional, o jornalista aqui quando vai conversar com alguma pessoa, por isso a gente adora, né? O Tom deve saber, conversar um pouquinho antes, né? Porque a gente vai entendendo o processo da pessoa e cada uma é diferente. Acho que no exercício profissional é assim, na sala de aula é assim. Quando a gente vai aprendendo com a diversidade, a gente vê tanta riqueza e a gente pode extrair uma conexão boa, porque senão a gente é o embate, né? Você tem defeito, eu tenho defeito, não sai nada, mas você tem coisas, riquezas e eu também tenho, a gente olha para esses talentos, aí a conversa é outra, aí flui e todo mundo ganha. Acho que eu sempre cito aqui, por exemplo, desenho universal, né? Para citar na área da arquitetura. Não faz diferença a janela ser um pouco maior para o cadeirante olhar, para o outro não vai fazer diferença nenhuma e todo mundo se dá bem. Então, assim, são aspectos que dentro da sala de aula, se você pega aquela pessoa com TDAH ou com TEA e por aí vai, não vai fazer diferença. As pessoas vão aprender e vão conhecer o outro melhor. Aliás, queria que você rapidamente, Ana Beatriz, você falou de um aluno que, nesse aspecto que a gente falou de citar ou não se deve dizer que tem algum transtorno, queria que você citasse, teve um caso que um aluno chegou, os Sim. pais acharam interessante e ele explicou para a sala. Como é que foi isso? Sim, ele foi diagnosticado com dislexia enquanto era meu aluno. Aham. E aí, numa conversa minha com a família e tal, eles propuseram que o aluno contasse para a turma. Até porque eu trabalhava com crianças de 8 anos e as crianças, na verdade, é que elas são muito curiosas. Então, os alunos me viam fazendo prova com esse aluno usava calculadora. Então, assim, por que ele usa calculadora? Por que você faz prova com ele e não faz com a gente? Então, a gente teve essa conversa e esse aluno preparou uma apresentação de PowerPoint explicando o que é dislexia, assim, uma apresentação que poderia estar no site do Instituto, perfeita. Citou pessoas famosas que têm dislexia e a sala ficou encantada, né? Entendeu essa condição dele e super ajudou. Então, é o que você estava falando, todo mundo ganha com a diversidade, né? Os alunos neurotípicos que aprendem a conviver com isso, então é um ganho, é um ganho. Então, foi ótima essa apresentação que ele fez. Mas, acho que eu concordo com o Tom, isso tem que ser uma conversa, a família tem que estar de acordo, a pessoa tem que estar se sentindo bem, né? Todo momento, e Sim. tem que ser desde a pessoa, e no caso da criança, os pais e tudo de mais. cada um. Deixa eu citar rapidamente aqui, antes de encerrar, algumas iniciativas da Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo, da Lei 17465 de 2021, que autorizou o governo estadual a implantar um programa de diagnóstico e apoio a alunos com dislexia e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, na rede estadual de ensino, né? Então, é a 17465 de 2021. Interessante você acompanhar o seu parlamentar que trabalha nessa área. Essa é uma lei do então deputado Roberto Moraes, do Cidadania, e Mauro Bragato, do PSDB. E também uma outra lei aqui que fala de tratamento de autismo e déficit de atenção, né? O TEA, que são confundidos com outros sintomas semelhantes que podem comprometer o comportamento, diz aqui a reportagem, mas é um projeto de lei também que trata da imprecisão em diagnósticos que prejudicam o tratamento de autismo e déficit de atenção. Bom, o assunto é muito complexo e muito amplo. A gente hoje traçou aqui algumas diretrizes para você entender bem, mas o importante é que você siga aí a Ana Beatriz lá no
Instituto ABCD, entra no site para conhecer e vai conhecer o trabalho do Tom Félix também, que é escritor, é personagem, foi um personagem aqui hoje para a gente de entender como que foi esse processo dele e um vencedor que passou por um processo, se descobriu com TDAH e hoje consegue passar isso para os seus alunos, ter um novo olhar, isso que é o mais importante. Bom, agradeço bastante, Ana, Obrigada. pela sua presença. E Tom, também venha mais, eu quero que vocês venham em dias distintos para a gente aprofundar no tema de cada um aqui. A Ana para falar só do Instituto e você também para falar dessa questão da nova geração que mudou o mercado audiovisual. Um tema muito legal, pode ser? Opa, com todo prazer. Agradeço aqui a participação, agradeço a Ana pela companhia e a você, Jeremias, e a toda a sua equipe da produção audiovisual aqui pelo acolhimento. Foi ótimo, eu também gostei muito e você reveja essa nossa programação, esse programa lá no YouTube, fica tudo lá, você pode comentar e colocar aí os novos temas que você tem interesse, tá bom? A gente está sempre aqui para te atender. Muito obrigado, até a próxima edição.